Olá, gente! Vamos para mais uma aula de Anatomia e Fisiologia. Eu sou a professora de vocês, enfermeira Vanusa Ribeiro. Vamos para a aula? Vamos falar hoje sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele se distribui por todo o tecido do organismo humano. Ele é responsável pela regulação e também pela integração das funções dos órgãos, pela capacitação de estímulo do meio ambiente e é sede de todas as atividades mentais e comportamentais humanas, devido à sua função essencial à vida. A principal parte dele está protegida dentro das estruturas ósseas. Anatomicamente, o sistema nervoso ele é dividido em duas partes: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Na função, funcionalmente, o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático ele regula as atividades sobre as quais há controle voluntário, enquanto o sistema autônomo ele regula as atividades involuntárias, que ambos são essenciais ao funcionamento do organismo, como a respiração, a digestão, vasodilatação, vasoconstrição e entre muitas outras. As células especializadas que formam o tecido nervoso são chamadas de neurônio. Uma característica dos neurônios é que elas apresentam uma baixa ou nula capacidade de regeneração e também de reprodução no indivíduo adulto, se comparado às outras células do organismo. Vou falar agora um pouco sobre o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é composto pelo encefalo e pela medula espinhal. O encefalo ele está contido dentro da cavidade craniana, enquanto a medula espinhal está contida dentro do canal medular na coluna vertebral. Todo o sistema nervoso central é envolto por uma membrana chamada de meninges e é banhado por um líquido chamado de líquido cefalorraquidiano, ou simplesmente licor, e é um órgão controlador do corpo. Sendo assim, ele é o centro da consciência e ele é responsável por todas as nossas atividades corporais voluntárias, pela percepção, pela inteligência e também é o centro das emoções e pensamento, que são característicos dos seres humanos. E é composto de três partes principais, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefalo, que eu vou falar cada um por parte. Vamos falar agora sobre o cérebro. É a parte mais volumosa do encefalo e divide-se em metade direita e esquerda, os hemisférios cerebrais. A porção mais externa do cérebro é chamada de córtex cerebral ou substância cinzenta e contém os corpos dos neurônios. A porção interna do cérebro é chamada de substância branca e contém o prolongamento dos neurônios conhecido como axônios. Ou seja, o cérebro ele é dividido ainda em lobos que levam o nome dos ossos que recobrem. Por exemplo, frontal, parietal, temporal e occipital. Existe no cérebro áreas que comandam especificamente cada parte do corpo e as áreas responsáveis pelos processamentos das sensações. Cada hemisfério cerebral comanda os movimentos voluntários da metade oposta do corpo. Assim, digamos, uma lesão do hemisfério cerebral direito, ele altera a motricidade do lado esquerdo do corpo e vice-versa, entendeu? Ou seja, e também assim,
o cérebro, ele é responsável pelas nossas emoções e características que formam a nossa personalidade, ok? O cerebelo, ele é localizado na região posterior da cavidade craniana, logo abaixo do lobo occipital do cérebro, e é responsável pelo equilíbrio e pela coordenação dos movimentos do corpo. Tronco encefálico é a porção inferior do encefalo. Ele comunica-se com a medula espinhal, com que está em continuidade, através de uma grande abertura na base do crânio, que é chamada de fôramen magnum. No tronco, gente, se localizam, o centro nervoso, que controla as funções vitais, como a respiração, a frequência cardíaca, a pressão arterial, além de muitas outras funções também, corporais básicas. Lesões do tronco encefálico são, portanto, extremamente graves. Deixei aqui um desenho para vocês, do tálamo, do cérebro, do corpo caloso, do hipotálamo, do cerebelo, da hipófise, da medula espinhal, tudo certinho. Deixei essa figura para vocês. As membranas protetoras do cérebro. Por ser um órgão tão importante, o cérebro precisa de uma boa proteção contra acidente. Ficando em pé, o ser humano mantém o cérebro e a cabeça afastados de choques e batidas. Mesmo assim, é necessário uma proteção muito confiável. Por isso, o cérebro fica alojado no crânio, uma dura caixa óssea. Entretanto, mesmo sendo o crânio rígido e forte, um abalo, por exemplo, violento, poderia abalar o cérebro e causar-lhe danos. Então, assim, é preciso, maior proteção, que é dada por 3 membranas, denominada de meninge, que recobre completamente o cérebro, e a membrana mais externa é chamada de duro mártir, que fornece uma boa proteção e apoio devido à sua constituição forte e coriácea. Junto ao cérebro, a outra membrana, que é denominada de pia mártir. Ela é muito, digamos assim, muito mais fina e que acompanha cada depressão e cada elevação da superfície do cérebro. Entre essas duas membranas, há uma terceira de constituição esponjosa, que é a aracnoide, os espaços dessas membranas são preenchidos por um líquido no qual flutua todo o cérebro, fornecendo a camada protetora final. Vou deixar um desenho aqui para vocês, do cérebro, a caixa craniana e as 3 membranas dela, a pia mártir, a aracnoide e a dura mártir. Medula espinhal. O sistema nervoso central, ele é formado pela medula espinhal e também pelo encefalo. A medula, ela é constituída por células nervosas, ou seja, os neurônios, e por longas fibras nervosas chamadas de axônio, que são prolongamento dos neurônios e formam as vias espinhais. As vias descendentes conduzem sinais gerados no cérebro relacionado com o movimento e o controle visceral, que é o sistema nervoso autônomo. As vias ascendentes conduzem sinais relacionados à sensibilidade que é gerada na periferia e são levados para o cérebro. Muitos dos axônios são envolvidos por bainhas que contêm uma substância complexa constituída por gordura, chamada de mielina, que permite que a condução dos estímulos nervosos seja mais rápida. Ou seja,
A medula espinhal, ela é organizada em segmentos ao longo da sua extensão. Ela é raízes nervosas. De cada segmento, elas inervam regiões específicas do corpo. Os segmentos das medulas cervical são 8, que controla a sensibilidade e movimento da região cervical e dos membros superiores. Já os segmentos torácico, T1 a T12, controla o tórax, abdômen e também a parte dos membros superiores. Os segmentos lombares, que a L1 e a L5, por exemplo, estão relacionados com o movimento e a sensibilidade dos membros inferiores. Os sacrais, que é a S1 e a S5, controlam parte dos membros inferiores e sensibilidade da região genital e o funcionamento da bexiga e também do intestino. Sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é composto de 31 pares de nervos que saem da medula espinhal, ou seja, nervos raquidianos, e 12 pares de nervos que saem do crânio, nervos cranianos. A cada espaço intervertebrais, desde a primeira vértebra cervical até a quinta sacral, de cada lado da medula espinhal se origina uma raiz nervosa que sai do canal medular através de um orifício chamado de fôramen vertebral. Ou seja, os nervos raquidianos, eles apresentam fibras sensitivas e motoras. As fibras sensitivas, elas, trazem para a medula espinhal os impulsos sensitivos provido da pele e também de outros órgãos, e as fibras motoras levam os impulsos, da medula espinhal para os músculos. De acordo, com as regiões da coluna vertebral, os 31 pares de nervos raquidianos distribuem-se das seguintes formas: são 8 pares de nervos cervicais, 12 pares de nervos dorsais, 5 pares de nervos lombares e 6 pares de nervos sagrados ou sacrais. Os nervos cranianos, eles se exteriorizam através do orifício do crânio e apresentam, além das funções sensitivas e motoras comuns, algumas funções especiais, como a transmissão dos impulsos sensitivos, do sentido da visão, do olfato e também da gustação e também dos impulsos motores para os olhos, para a língua, a faringe e também a laringe. O terceiro par craniano são chamados de nervos oculomotor, Na verdade, ele merece uma atenção especial no atendimento aos traumatizados, porque assim, entre a sua função está a de enervar os músculos e a flexor, nem sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Pupilar do olho. Quando um traumatismo craniano encefálico, ele promove compressão do tronco encefálico, que é capaz de ameaçar o funcionamento dos centros vitais dos nervos oculomotor, porque devido à sua estreita relação anatômica com o tronco, que também ele é comprimido e deixa de enervar a esfinge pupilar, e o relaxamento dos músculos, eles produzem então uma abertura pupilar anormal, que é chamado de midríase, que é facilmente perceptível e alerta para a presença de uma lesão intracraniana grave com risco de parada cardíaca e também respiratória, entendeu? Eu sei que ficou meio extensa essa explicação, mas se vocês não entenderam, é só anotar aí para mim que eu volto e explico para vocês. Sistema nervoso somático.
Ele controla as atividades voluntárias do corpo. Informações sensoriais vindas pelos nervos periféricos são processadas no córtex cerebral, que envia estímulo aos músculos em resposta. Ou seja, o sistema nervoso somático, ele é responsável por praticamente todas as atividades musculares coordenadas, como por exemplo, andar, escrever e comer. Sistema nervoso autônomo, também é chamado de sistema nervoso involuntário. Controla as funções involuntárias do corpo humano, independentemente da consciência e da vontade. Entre estas funções se encontra a regulação do aparelho cardiovascular, do processo digestivo, da respiração e do funcionamento renal. Ou seja, o sistema nervoso autônomo, ele exerce, gente, a função reguladora através de dois subsistemas de função autorgônica e complementar, que temos o simpático e o parasimpático. O simpático, ele é responsável pela constrição vascular, aumento da frequência cardíaca e a dilatação pupilar, entre muitas outras funções. Já o parasimpático, por sua vez, ele é responsável pela vasodilatação e a diminuição da frequência cardíaca pupilar. Deixei uma imagem para vocês terem uma noção do parasimpático e do simpático. No parasimpático, por exemplo, contrair a pupila. Já no simpático, dilata a pupila. No parasimpático, estimula a salivação. No simpático, ele inibe a salivação. Parasimpático, ele reduz o batimento cardíaco. Já no simpático, ele relaxa os brônquios. Ele contrai, no parasimpático, ele contrai os brônquios e o outro relaxa. No parasimpático, ele estimula as atividades do estômago e do pâncreas. Já no simpático, ele inibe a atividade do estômago e do pâncreas. No parasimpático, ele estimula a vesícula biliar e também contrai a bexiga e promove a ereção. Já no simpático, ele estimula a liberação da glicose pelo fígado, estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, também relaxa a bexiga e também promove a ejaculação. Vocês deu para entender aí o parasimpático e o simpático? Valeu, até a próxima aula. Na próxima aula vamos falar sobre o sistema endócrino. E para atividade para vocês, eu quero que vocês pesquisem doenças relacionadas a esse sistema nervoso, ok? Obrigado, gente, pela aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né?